Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando agora, dentro da engenharia de requisitos, sobre o gerenciamento de requisitos. Mas antes de entrar no gerenciamento em si, a gente já tem que falar de alguma coisinha de técnicas de validação naquela atividade de validação dos requisitos, certo? A validação do requisito, como está lá, ela é feita aí meio que em duas etapas. Tem uma etapa de verificação, que é verificar o processo em si, saber, né, seguindo os checklists da vida, seguindo algumas necessidades que tem que ser atendidas, aí, puf, verifica. E depois você entra, como a gente vai ver, no gerenciamento de requisitos de forma mais ampla, né, com ferramentas, uma série de coisas que a gente vai ver nesse bloco. Então vem comigo aqui no slide, vamos lá. Então, engenharia de requisitos, gerenciamento de requisitos. A gente está falando, eu trouxe de novo aqui, né, apenas revisando. Então, as atividades, né, do processo de engenharia de requisitos, ela basicamente são demonstradas nessas quatro aqui, etapas, né? Você tem estudo da viabilidade, gera um relatório de viabilidade, a licitação, lembra que eu falei na aula passada? No bloco passado, a licitação e a análise de requisitos, que gera os modelos de sistema, a especificação de requisitos, que aí vai transformar requisito de usuário em requisito de sistema, e a validação, que vem isso tudo aqui no final para o documento de requisitos. Veja que não é um processo tão linear, porque o da validação volta, vem, e daqui vai e volta, e daqui vem para o documento, ok? Então isso aqui tem mais uma carinha de espiral, mas para entender as atividades, esse gráfico é mais simples do que o espiral. O espiral, o pessoal às vezes se perde lá nele, ok? Só revisando. E a validação de requisitos, né? Então, durante esse processo, ó, aqui nós estamos falando disso aqui, ó. Durante esse processo da validação de requisitos, a gente faz alguns tipos de verificação com os requisitos nos documentos. Então, a gente verifica lá a consistência, uma série de coisas para ver se está atendendo. E a gente tem algumas técnicas de validação, né? A prototipação, ela é uma das técnicas de validação. Então é técnica tanto para levantar como para validar requisito. Então essas verificações, você pode fazer, basicamente são, acho que eu trouxe aqui, né? Porque não esgota, são 6 tipos aí de verificações. Então você pode fazer verificação de validade. Um usuário ele pode pensar que, deixa eu marcar para vocês aqui, que é necessário um sistema para executar determinadas funções. No entanto, maior reflexão e uma análise mais aprofundada pode identificar funções necessárias, adicionais ou diferentes. Então os sistemas eles têm diversos stakeholders com diferentes necessidades. E qualquer conjunto de requisitos é inevitavelmente um compromisso da comunidade dos stakeholders. Então, lembra que tem uma etapa lá, quando você entra na licitação de requisitos de negociação. Por quê? Porque o sistema ele não vai atender só um usuário, ele vai atender um conjunto de usuários, ou um conjunto de stakeholders, e cada um tem sua visão. Então, tem que, em um certo momento, jogar o pessoal dentro de uma sala lá, deixar eles trocar porrada, arrancar os cabelos para dizer, não, a gente chegou num consenso aqui para o requisito que a gente precisa é esse. Uma das técnicas que era usada lá para deixar o pessoal chegar no consenso era a JAD, né? Aquela grupo guiado lá, tá? Então, tem que verificar a validade desses requisitos, né? Uma forma que é feita aqui na etapa de validação. Então, quando chegar lá, vai ter um checklist, um item perguntando assim, foi verificado por vários usuários do sistema, esse requisito foi levantado por vários usuários, não foi, então volte. Não tem como validar isso aqui. Verificação de consistência. Os requisitos eles não podem entrar em conflito, um requisito com o outro. Não pode ter um requisito falando mate e o outro requisito falando ressuscite. Não tem, ou é um ou é outro. Então, quando você vai escrevendo, vem comigo aqui para você entender. Quando você vai escrevendo lá no documento, e às vezes o documento é em linguagem natural mesmo, depois você tem que verificar isso. Então essas revisões, essa verificação, às vezes é feito por outro analista, para ver se não tem nada incongruente, ok? Não tem nada
Tal hora tá falando a coisa e, oxe, mas esse requisito aqui lá na frente e outro requisito tá falando para fazer o contrário. Então tem que verificar a consistência para ver se tá tudo bonitinho. Volta aqui de novo aqui comigo. Além disso, verificações de completude, verificar se o documento de requisito, se realmente aquele requisito ele define todas as funções e as restrições pretendidas. Então, se você tiver lá um template de documento, quando você preencher, a funcionalidade é isso, isso e isso. Opa, mas tem aqui também as restrições de domínio da aplicação. Opa, tem também os requisitos não funcionais. Esse requisito aqui, você não está falando nada de restrições, só está falando o que você quer. Então, não está... a completude aqui não está legal, não. Está faltando coisa. Não passa, ok? Verificações de realismo. Você, usando o conhecimento das tecnologias existentes, você vai verificar se tem como realmente implementar aqueles requisitos. E aí, essas verificações vão considerar o orçamento e o cronograma, porque o cara pode pedir lá uma funcionalidade que até tem como ser feita, mas vai estourar os prazos e o orçamento. Então, essas verificações de realismo também, elas têm que ser feitas, não tem para onde correr. A verificabilidade, o que é isso? Para a gente reduzir o potencial de conflito entre o cliente e o contratante, os requisitos do sistema eles devem ser passíveis de verificação. Isso vai significar que você tem que escrever um conjunto de testes que demonstre que o sistema entregue e atende a cada requisito especificado. Então, veja, essa visão aqui de requisitos com documento é uma visão mais tradicional. Como é que no mundo ágil você resolve isso aqui? Você resolve com a participação do cliente, mas tem alguns dilemas lá do ágil que às vezes você terceiriza software, você passa para uma empresa fora, então exige algum tipo de documentação, não dá só para ficar na conversa informal, né? Você tem problemas de retrabalho, então o cara pode até pedir alguma coisa agora e outra amanhã, mas como é que você vai pagar isso? Então, no final, um documento de requisitos em alguns cenários ele é necessário, não tem para onde correr. Então essa verificabilidade é mostrar, olha, do requisito tal a gente gerou esse teste, então esse requisito está sendo atendido, então você está dando verificabilidade ao requisito, você está mostrando como se fosse assim, você está dando a opção que olha, esse requisito tem como você auditar, né? É a verificabilidade. E a adaptabilidade, volta aqui no slide para você ver de pé, senão fica longe, vamos lá. É a capacidade dele sofrer alterações sem produzir efeito em outros requisitos. E isso aqui é muito difícil na prática, ok? A adaptabilidade, mas você tem que pensar nisso também. Então, às vezes, tem um requisito que ele está cascateado com outros requisitos e se mexer nesse aqui, muda um monte de coisa. Então, você tem que se preocupar com essa adaptabilidade. É fácil? Não. Essas verificações são simples? Não são. E aí, as técnicas de validação. Você tem revisões de requisito, prototipação, geração de casos de teste. Então aqui é alguma das técnicas que você pode usar. Revisão, já falei para vocês, você passa por uma equipe de revisores ou para outros analistas ou cruza, né? Em um momento você é revisor, na outra você é o analista que escreve o requisito. Você pode usar a prototipação. De que forma, né? Você cria lá um modelo executável do sistema e aí demonstra para os usuários finais e clientes. Aí eles podem experimentar o modelo para verificar se ele atende às suas reais necessidades. Então lembra, levantou o requisito com protótipo, fez lá um protótipozinho de interface e aí diz, vai ser isso, ok. Aí depois você fecha lá a especificação de requisito, opa, vou validar agora. Então tá aqui, a telinha agora, ela já é um executável, ela vai fazer daquilo que a gente levantou isso, isso e isso. Perfeito? Aí, opa, perfeito. Então a prototipação pode ser usada. E geração de casos de teste. Aí entraria aí vários tipos de testes que a gente tem lá nas aulas de testes. Então, é deixar esses requisitos testáveis. Então, um requisito tal, ele tem um teste tal associado. Se os testes forem concebidos como parte do processo, isso frequentemente revela problemas de requisitos. E se é difícil ou impossível projetar um teste, isso normalmente significa que os requisitos serão difíceis de serem implementados e devem ser desconsiderados. Então, lá no mundo ágil,
quando você usa a metodologia XP, ela fala até em você pensar no teste antes e depois dos cartões de história, né, que você gera lá, vem comigo aqui. Lá em XP você gera os cartões de história, são derivados em tarefas, e aí você escreve casos de teste para esses requisitos. Então, a partir do momento que você não consegue nem criar um teste para um requisito, isso já identifica, isso aqui vai dar problema. Porque não consigo nem testar esse negócio, como é que eu vou saber se ele está funcionando ou não? Certo? Testes é uma temática bem ampla, então a gente tem várias aulas sobre testes aqui no GRAM. É só para você saber que uma das formas de validar é elaborando esses casos de teste, tá? Para você validar aqui os requisitos. Então, volta aqui comigo no slide. Vamos lá. Então, veja que não é o teste que vai gerar problema, é porque como você já tem teste ali junto com o processo de validação, a partir do momento que você não consegue pensar nos testes, aí isso vai se demonstrar que isso vai ser com certeza um problema. E o gerenciamento de requisitos? Então, depois que você tem lá os requisitos levantados e tal, você tem que fazer um gerenciamento dele. É o processo, então, de compreensão e controle das mudanças de requisitos. Porque você vai ver que esse mundo ideal de só fazer sistema novo não é assim na prática. A cada mais dia você vai trabalhar nas instituições e você vai manter software em vez de fazer um sistema novo. E aí, essas mudanças que vão sendo incorporadas no software, você tem que ter um controle desses requisitos. Então vai ser necessário você manter a par das necessidades individuais e manter as ligações entre as necessidades dependentes para conseguir avaliar o impacto de mudanças. Por quê? Porque às vezes vem um usuário com um pedido, lá, eu quero só isso. Mas esse teu só isso, ele tem na fila mais 10 coisas a ser feitas e talvez esse teu só isso só te atenda. Não atende uma comunidade de usuários. Então você tem que ter essa visão. Então você vai ter que estabelecer o que para isso? Um processo formal para fazer propostas de mudança. Então vem lá, às vezes, as chamadas RDMs da vida, as requisições de mudança. Você já pode ter ouvido falar disso aí nos seus trabalhos, né? Então alguém vai lá e ele abre uma RDM. Aí é feita uma avaliação, tipo entra lá naquela fase de estudo de viabilidade para ver se isso vai ser feito. E aí, fazendo essa avaliação, você liga essas exigências, né, à realidade do sistema. Esse processo formal de gerenciamento, o pessoal que prega, né, alguns autores, que ele deve começar assim que você tiver uma versão preliminar do documento de requisitos. Então, já tenho ali, já vou ter uma versão 1.0 do documento de requisitos, já começa o gerenciamento de requisitos. Por isso que a aula aqui ficou a validação já com o gerenciamento de requisitos, porque já está bem próximo, certo? Na prática já está bem próximo. Quando você entra na fase de validação, você já tem que se preocupar com o gerenciamento. No entanto, você vai ter que começar a planejar como gerenciar mudanças durante o processo de elicitação de requisitos. Então, volta para aquele processo de elicitação de requisitos que a gente já viu. E aí tem alguns estágios, ok? Que eles também são representados por esse gráficozinho aqui. E esse primeiro estágio, você vai ter a identificação dos requisitos, ok? O requisito ele vai ser identificado unicamente para poder ser comparado com outros e usado em avaliações de rastreabilidade. É uma coisa que muito se fala das políticas de rastreabilidade que está aqui. Só para a gente não pular. Aí o processo de gerenciamento de mudanças, então tem um conjunto de atividades que avalia o impacto e custo das mudanças. Então o cara abre RDM lá, vamos avaliar se isso mesmo. Aí você entra nas políticas de rastreabilidade, que vai definir os relacionamentos do requisito, entre requisitos, né? Entre cada requisito e o projeto de sistema. E isso vai ser registrado e também definir como esses registros podem ser mantidos. E as ferramentas de apoio, porque você vai utilizar algumas ferramentas
como sistema especializado em requisitos ou planilhas e sistemas de banco de dados para controlar isso. Essa questão da rastreabilidade é importante a gente dar atenção. Vem aqui comigo. Então, a rastreabilidade ela pode ser feita de várias formas. Você pode, lá do código-fonte, dizer que requisito que foi escrito representa o código-fonte. Ou você tem rastreabilidade entre requisitos, um requisito que impacta em outro. Ou uma série de coisas. Você tem, às vezes, uma matriz de rastreabilidade, no qual você identifica o que impacta no que, ok? Lembrando que essa visão aqui é uma visão mais clássica de desenvolvimento de software, no qual você tem um apanhado maior de documentos. Lá no mundo ágil, a rastreabilidade é muito mais assim, direta em relação a que história de usuário, a que cartão lá de história que foi solicitado e onde o código-fonte mostra essa funcionalidade. Então você tem um grande trabalho na qualidade do código-fonte, lá no mundo ágil. Beleza? Então volta comigo aqui no slide de novo. E tá aí, ó, gerenciamento de mudança de requisitos. Então passa pelo problema identificado, análise de problema e especificação de mudanças, análise de mudança e custo, implementação de mudanças, requisitos revisados. Então, basicamente, eu não preciso ficar lendo isso aqui, ok? Eu já expliquei ali anteriormente. Então, você tem a análise do problema, a especificação de mudança, você analisa o problema, a proposta de mudança, a fim de verificar sua validade. Tem sentido? Essa análise vai ser transmitida a quem solicitou a mudança para avaliação da real necessidade. Não tendo muito sentido, aí, se tiver sentido, vai-se embora. Depois você analisa os custos, né? Tudo é custo no final. E aí com a quantidade de mudanças que tem lá no documento. Concluiu essa análise, você decide prosseguir ou não. Então a primeira etapa é saber se o cara está pedindo tem lógica, se não tiver, volta. Se tiver, passa para a próxima. E vai para a implementação de mudanças. Aí você altera o documento de requisitos, o projeto e implementação do sistema. E você vai organizar o documento de requisito para fazer alterações sem ampla reformulação ou reorganização. Isso vai muito da experiência, tá? De templates. Hoje em dia você acha aí templates do mais variado tipo. Hoje se fala muito de ágil, né? De agilidade. Então o gerenciamento ágil já tem uma grande preocupação no código-fonte. Então esses documentos de requisitos eles são reduzidos e não tem essa complexidade toda aqui. E aí vamos ver algumas questões para a gente encerrar esse bloco. Questãozinha simples, só falando assim, ó, um software é geralmente produzido a partir de um projeto, ao longo do qual, letra A, requisitos permanecem registrados e sem alterações. Letra B, requisitos mudam e outros podem surgir. Letra C, relacionamento entre requisitos permanece inalterados. E letra D, requisitos cujo estado vai de aprovado para rejeitado são eliminados dos registros. Então, questãozinha bem fácil, tá? Concurso aí de assessor técnico legislativo da Câmara de Goiânia, que paga bem pra caramba. Aí ele pergunta aí, dentro da realidade de um software, do seu projeto, como é que funciona a questão dos requisitos. Então, muito fácil nessa aqui. Letra B, né, gente? Os requisitos mudam e outros podem surgir. Os outros itens não precisa nem de perder tempo discutindo, né? Não existe esses outros cenários aí. O requisito ele permanece registrado sem alterações. Isso aqui é mundo de Bob, não existe na prática. Os requisitos, relacionamentos e requisitos permanecem inalterados, muito rara. E os requisitos que vai de aprovado para rejeitado são eliminados. Na verdade, não, você guarda isso, né? Até para saber com as requisições de mudança, quantos foram aprovados e quantos foi rejeitado. Você não vai jogar essa informação fora. Se você acreditasse, mas onde eu trabalho joga fora, ok, mas a letra B ela tá mais certa, porque ela fala requisitos mudam e outros podem surgir. Então, se você quiser responder como você pensa que é uma coisa, se você quiser responder para passar no concurso, aí você responde letra B. Então, vamos ver mais uma questão aqui. A segunda aqui. Também trouxe questões de outras bancas, para você ver que sempre vem cobrando, né? Aí olha só, já tá aparecendo aquele gráfico que eu coloquei para vocês, ó. Presta atenção como as bancas acabam cobrando tudo que a gente fala aqui, ó.
Gerenciamento de mudança de requisito deve ser aplicado em todas as mudanças, caso ocorra, que são propostas aos requisitos de um sistema, o que deve ser feito após a aprovação do documento de requisitos. O gerenciamento de mudanças tem uma função muito importante, já que é necessária a decisão sobre os impactos que os novos requisitos podem trazer para o sistema e se justificam os custos com a sua implantação. Está contando aquela historinha todinha que eu falei, né? No processo de gerenciamento de mudança, 3 estágios principais são conhecidos. Aí você vai dizer qual o que não é um dos 3. Então tem aqui, ó, letra A, implementação de mudanças, letra B, análise de mudança e custo, letra C, processo de gerenciamento de mudanças e letra D, análise de problema e especificação de mudanças. Então para você marcar o incorreto, não prestou atenção, né, naquele gráfico, então não vale voltar lá para olhar agora não. Responde antes aí e vamos ver aqui o que qual é a resposta. Então, para a gente não perder tempo, vamos ver a resposta. Ó. A resposta está letra C. E aí eu volto com o gráfico. Então, o processo de gerenciamento de mudança é isso aqui tudo, certo? Os estágios é análise de problema e especificação de mudança, análise de mudança e custos e implementação de mudanças. Esses são os 3 estágios. Lá no slide anterior, eu coloquei uma fase, né? Na verdade não é nem uma fase, é só um item a mais, falando das ferramentas, porque esse processo de gerenciamento de requisito ele pode ser apoiado por ferramentas, mas a figurinha é a mesma. Então, ó, 3 estágios, tá? Só botando aqui uma questão para deixar isso claro. Análise do problema, especificação de mudança, análise de mudança e custo, implementação das mudanças, se for realmente para ser implementado. Perfeito? Então a letra C é a única aí que foge, porque ela está falando do processo como um todo. E mais uma, para finalizar, o gerenciamento de requisitos é o processo de compreensão e controle das mudanças nos requisitos do sistema em desenvolvimento. Com relação ao gerenciamento de requisitos utilizado em processos de software tradicionais, é incorreto afirmar que a história toda que eu contei, essa é uma visão mais tradicional, né? Então, o que você marcaria incorreto? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra A, o que ela fala? É necessário definir políticas de rastreabilidade que permitam a fácil determinação dos antecedentes e consequências de todos os requisitos. Letra B. Uma das atividades necessárias ao gerenciamento de alterações de requisitos é a avaliação de seus impactos nos custos, esforços, prazos e riscos. Letra C. Mudanças organizacionais e mudanças no negócio, mesmo que no escopo do sistema de software em desenvolvimento, não devem ser tratadas pelo mesmo processo de gerenciamento de alterações utilizados para requisitos técnicos. E letra C, como o gerenciamento de requisitos envolve o processamento de grandes quantidades de informações sobre os requisitos, é recomendável definir ferramentas que serão usadas para o armazenamento dos requisitos, o gerenciamento de mudanças e para o gerenciamento da rastreabilidade. Aí você vai falar, o professor falou de ferramenta. Falei. Então fique esperto. O que é que você marcaria? Dá um tempinho para você raciocinar e pensar. Então, gente, moleza. A resposta aqui é a letra C. É a única que está fora. As outras 3 é tudo que a gente está falando aqui na aula. E a letra C está errada. Por quê? Porque ela fala o seguinte, ó. Mudanças organizacionais e mudanças no negócio, mesmo que no escopo do sistema de software em desenvolvimento, não devem ser tratadas pelo mesmo processo de gerenciamento de alterações utilizado para requisitos técnicos. Deve, né, gente? Por quê? Porque você já pode estar entregando funcionalidades de forma incremental. E aí, o gerenciamento de alterações já vai ocorrer em paralelo ao desenvolvimento. Então, essas mudanças elas têm que ser registradas. Além disso, os outros itens A, B e D, eles lacram, eles não têm nada de errado. Então, só sobraria esse item aí para você marcar. Porque ele fala, letra A, ó, necessário definir políticas de rastreabilidade. Falamos disso, tem que fazer. Uma das atividades necessárias ao gerenciamento de alterações, né? Ele está usando alterações, mudanças são sinônimos,
é a avaliação dos seus impactos nos custos, esforços, prazos e risco. Perfeito. Professor, o senhor não falou de risco lá. Não falei, por isso que eu trouxe a questão. Risco está sempre embutido. Lembre de vários processos. Os processos de software incrementais e iterativos, eles se preocupam com o risco. Por isso que eles diminuem os ciclos de desenvolvimento para você ter uma validação mais rápida do produto, ok? E a letra D está perfeita. Está falando aí de gerenciamento de requisito, uma grande quantidade, é preciso de ferramentas para armazenar e por aí vai. Então, só poderia sobrar a letra C errada, ok? A letra D tá certinha lá, que fala de ferramentas. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Então, só sobrou para coitado da letra C. Ela que é a que tá errada aí, ela se ferrou. Não tem jeito não. Então tá aí o gabarito aí mais uma vez. A gente vai ainda fechar aí com um bloco aí com algumas questões, que eu sempre chamo aí no final de outros tópicos relevantes. Então vem aqui comigo. O assunto é bem interessante, né? A gente dá aqui uma visão geral. Você viu aí questões das mais diversas bancas, ainda perguntam sobre isso, concursos recentes. E aí é isso, tem que estudar, não tem pra onde correr. Peço, né? Por favor, encarecidamente que avalie com 5 estrelas aí a aula. Não gostou, não entendeu para dar 5 estrelas? Então manda uma dúvida que a gente está aí para tirar dúvidas sempre e a gente tem atendido uma gama enorme de alunos e no final todo mundo consegue superar os percalços, tá bom? Então, tchau, tchau. Espero vocês que tem mais algumas informações sobre a engenharia de requisitos no próximo bloco. Valeu, galera!